Cara, é muito bom, assim. Lendo mais o roteiro de 1822, né, a gente tendo que se debruçar mais sobre essa fase, mais uma vez eu me deparei com essa coisa de, cara, eu não conheço nada da minha história, cara, do meu país, né? Aquela coisa de, o que você sabe da independência? Ah, tem aquele lá, independência ou morte e tal, e é isso, acabou. Aí a gente vendo, pô, que tinha um conflito acontecendo lá na Bahia, e outros interesses por trás, mulheres envolvidas no negócio, que a gente acha que o nome que ficou era só de, só de um cara lá, né? E, e aí a gente podendo retratar isso melhor, sabe? E aí é importante a gente evocar uma figura muito importante que na história ela muitas vezes é deixada de lado como uma esposa triste, uma esposa traída, depressiva, que odiava o Brasil, que é a Imperatriz Leopoldina, a esposa do Dom Pedro I, que era uma grande defensora da permanência do Dom Pedro no Brasil, uma monarquista por excelência, que vinha muito insatisfeita com as exigências da corte, porque Dom João VI governava Portugal como um rei meio marionete, depois de ter jurado essa Constituição, né, que as cortes portuguesas estabeleceram aí a partir da Revolução em 1820. Então, ela era muito insatisfeita com essas ações das cortes portuguesas, queria a permanência do príncipe no Brasil, então defendia uma monarquia brasileira sob a regência, né, sob o governo do seu marido, né, do Dom Pedro I. Cara, nesses 4 anos de Nahara, a gente já passou por diversos Nahara, né? O projeto mudou muito nesse tempo. Em relação a gameplay, em relação a game design, até em relação a como a gente conta certas histórias. Mas falando assim, principalmente de como o jogo é. Como você tá vendo aqui algumas imagens nesse vídeo, como ele é. Ele mudou muito. No início, por uma falta de experiência da equipe, por uma falta de saber fazer mesmo, que a gente está aprendendo muito enquanto a gente faz na área, ele não tinha esse nível de complexidade e de atmosfera que ele tem atualmente, apesar de ser uma vontade e visão minha desde o início. Eu já falo um pouco mais sobre isso. Mas ele era muito mais simples visualmente, no princípio, aí eu vi que aquilo não funcionaria, eu faço uma alteração de pessoa, né, que fazia o cenário, a pessoa que fazia o cenário vai para a animação, eu trago uma nova pessoa para fazer o cenário que atualmente está até hoje com a gente, que é o João, para a gente conseguir chegar nessa atmosfera, nesse nível de detalhe que a gente queria. Quando eu entrei assim na área, ainda não tinha muita noção de como que ele queria, como que Sangue esperava que eu fizesse as coisas, né? Então é isso. Nesse momento ele vai, com a cabeça dele, eu ter o trabalho de entender o que ele está dizendo e transcrever isso dentro da arte. E aí, muito vai e vem, muita bateção de cabeça, porque não é tão simples assim, né? Às vezes, quando a gente faz uma frase e fala para a pessoa essa frase, e essa frase, por mais clara que ela seja, pelo menos dentro da área de arte, óbvio que isso deve acontecer em outras áreas também, uma palavra, ela está muito relacionada também com a vivência da pessoa. Então, quando uma pessoa fala algo, sei lá, eu quero isso aqui mais cartoon ou mais realista, a palavra cartoon, a palavra realista, ela tem um peso que está diretamente relacionado a tudo que ela viu, que ela associou com isso. Então, para a gente conseguir chegar numa certa coesão de ideias, tanto do que eu achava legal também, porque eu sempre me deu muito espaço para mostrar o que eu também achava legal, mas para isso, para a gente conseguir alinhar as nossas ideias, a gente precisava muito pegar muitas referências, muita coisa diferente mesmo entre si. Olha, isso aqui é realista, isso aqui eu falava, não, isso aí não é tão realista, e é mesmo. Ele pegava uma outra referência, muitos jogos diferentes. Às vezes, algumas coisas que eu sentia que eram conflitantes entre si, eu falava, cara, como é que você quer isso aqui ao mesmo tempo? E aí foi uma caminhada muito grande para chegar numa coisa que a gente fala, cara, isso aqui é legal. Aí beleza, aí a gente chegou num cenário que a gente fez, pô, isso aqui é o nosso cenário referência. Eu ri porque que logo depois a gente mudou e evoluiu tanto assim que, sei lá, passaram 2, 3 meses, a gente olhava para aquilo que a gente falava que era o referência e já não fazia nem sentido, porque a gente evoluiu tanto assim, a nossa curva de aprendizado foi tão grande em tão pouco tempo que, cara, não fazia sentido assim olhar para aquela coisa que a gente chamava de referência, né?
E que depois surgiam novas referências que também não faziam mais sentido um pouco depois, né? Por isso que a gente foi mudando à medida que a gente foi evoluindo, né? Ela, como regente interina, né, a partir da viagem do Dom Pedro para São Paulo, ela fica no Rio de Janeiro, né, na então corte, como regente interina, e aí ela recebe a notícia da chegada do Brigue, reúne a sessão de Conselho de Estado, junto com José Bonifácio, que a essa altura já estava no centro ali das decisões políticas, né, das decisões do poder. Eles se reúnem com o Conselho de Estado, a Leopoldina presidindo a reunião do Conselho de Estado, e assinam um documento que declarava o Brasil independente de Portugal. A partir dessa assinatura, o que precisava ser feito era uma proclamação oficial do príncipe declarando que o Brasil, de fato, ficaria independente de Portugal. E a própria personagem, com o tempo, mudou. E o jogo ele era todo 2D. Atualmente o jogo é todo 3D. Isso porque a gente foi vendo nesse andamento que o que a gente queria em relação à visão era um jogo mais pesado, um jogo mais atmosférico, um jogo que fosse mais, entre aspas, adulto, para contar essas histórias que a gente considera que são histórias relevantes, histórias importantes, que a gente não queria tão lúdicas assim. Na minha parte de criar personagem, né, tipo, eu não criei os personagens, basicamente. Muitos desses personagens foram pessoas reais, né? Eu não estou criando eles, eu estou apenas fazendo uma interpretação deles para o nosso jogo, para o nosso contexto, para o nosso estilo, que também é um estilo que, desde o início de Naya, quando eu entrei, ele já passou por muitas fases, né? Tipo, se você for pegar os concepts, antes eles eram um pouquinho mais cartoon, foi ficando cada vez um pouquinho mais semi-realista, ainda às vezes tento balancear esse realismo com uma coisa um pouco mais estilizada. Essa é uma parte bem interessante, ver o que funciona e o que não funciona para o jogo, para a história que a gente quer contar. Para o tom também do jogo, é uma coisa que influencia muito, né? Porque é uma coisa, infelizmente, uma coisa um pouco mais estilizada, talvez não seja tão bem recebida para um público mais adulto. É um dos pontos que se tem que levar em consideração. Você desenhar, vamos dizer, uma bananeira, porque você quer desenhar uma bananeira, é uma coisa. Agora, tem que desenhar para conversar com todo o resto do jogo, todo o resto do cenário, e fazer isso de forma que a bananeira pode ficar ou no primeiro plano, no segundo plano, no terceiro, tem que ter uma floresta, tem que ter... E quanto tempo que eu posso levar? Porque eu vou aprendendo sobre como é que é a casca do tronco do negócio, como é que é a banana, quais são as estações, isso para tudo. Tem o canhão, qual é o canhão daquela época, como que eles levavam aquilo dentro da floresta, então como que é o estado daquele canhão. Então, isso foi muitos processos de mudança tiveram aí. Primeiro o processo de mudança do cenário, depois o processo de mudança da personagem, depois o processo de mudança do cenário de novo, porque ele começa 2D simples, vai para 2D complexo, 2D detalhado, e quando a gente chega em certo momento a gente fala, a personagem não pode ser mais 2D, porque a nossa necessidade de animação para essa visão que a gente tem do jogo ser mais atmosférico, ser mais cinemático, a gente precisa de um personagem 3D, porque vai facilitar nossos pipelines de produção de animação. Então a gente muda o personagem para o 3D, mas mantém o cenário 2D ainda. Fazendo um monte de gambiarra para isso aqui funcionar, fica legal até. A gente lança um Early Access assim, a galera gosta. Mas eu ainda não estava satisfeito porque eu via que a gente estava perdendo ali uma camada de profundidade, de atmosfera e de imersão que a gente só conseguiria com 3D. Então, Leopoldina escreve uma carta para o marido, Bonifácio escreve uma carta para o Dom Pedro. Eles chamam o Paulo Bregaro, que é ele era chamado de Correio, né, o Correio, e hoje o Paulo Bregaro é considerado o patrono dos Correios, por conta dessa importância que ele tem nas correspondências, né, que vão definir a independência do Brasil oficialmente. Eles chamam o Paulo Bregaro, entregam o documento assinado pela Leopoldina, entregam as cartas que a princesa Leopoldina e o Bonifácio escrevem para o Dom Pedro, e o Paulo Bregaro parte para São Paulo em busca de achar o Dom Pedro I para informar que a Declaração de Independência havia sido assinada. E aí, quando a gente encontrou o nosso caminho, um negócio legal,
A gente falou, cara, muito bom isso, mas é inviável a gente fazer o jogo assim. Porque pra gente conseguir fazer isso, a gente precisa de mais 3 Joãos, mais 3 Sanguinetes, mas, cara, vamos ter que dar um jeito nisso. Então, nossa próxima mudança é, o cenário agora também é 3D, mas a gente não quer perder a direção de arte, que também foi algo que sempre, desde o início, eu fui muito chato para a gente conseguir chegar na estética que a gente tinha chegado. Então, a gente começa a fazer um processo de criação de um pipeline de conseguir botar no 3D a nossa ilustração 2D. E, cara, vamos fazer isso em 3D. Será que a gente em 3D consegue fazer alguma coisa parecida com isso? Testa aí. Que é como o jogo está atualmente. Então, foram vários processos e atualmente a gente está, de fato, satisfeito com o resultado que a gente consegue chegar. Visualmente falando, atmosfericamente falando, e depois de muitas mudanças. E de muitos pipelines nesse processo que a gente teve que inventar, que a gente teve que criar, que nem existem por aí, ou pelo menos não existem de uma forma consistente em estúdios. Fizemos um teste primeiro, começou a ficar legal, ainda estava um pouco inviável algumas coisas, a gente foi aprimorando, até que a gente está chegando num processo que a gente consegue montar em muito menos tempo, conseguir fazer uma área muito maior do que o que a gente fazia antes, né? O Bregaro não encontra o príncipe em São Paulo, porque ele estava indo numa viagem para Santos, já com uma comitiva muito pequena, porque os conflitos que ele tinha ido resolver, em teoria, já estavam mais ou menos resolvidos, e ele, então, ele estava meio que numa viagem com amigos, assim, com uma comitiva muito pequena, com um padre que era o mentor dele. O Paulo Bregaro encontra essa comitiva a caminho de Santos, na região do Riacho do Ipiranga. O Dom Pedro, ele interrompe sua viagem a Santos, resolve voltar para São Paulo, mas ali, às margens do Riacho do Ipiranga, ele declara a independência. Tem uma coisa que é muito maneira de trabalhar no Nahara, que é sempre que eu vou fazer alguma coisa nova, eu tenho que ver e estudar como é que é essa coisa. Então, por exemplo, quando a gente estava fazendo, sei lá, pau-brasil. Cara, como que é o pau-brasil? Aí eu percebi que eu nunca tinha visto de fato como é que era um pau-brasil. Nunca tinha visto que ele era aquela árvore cheia de espinhozinhos assim de fora. E isso, óbvio, foi acontecendo com inúmeras outras coisas, né? Mas com árvore, comigo particularmente, foi o que mais me tocou, assim. Porque eu tinha que estudar, cara, como é que as folhas dessa árvore. Coisa que eu nunca tinha parado tanto assim para prestar atenção. No nosso processo de pesquisa, a gente tenta não só pesquisar, na parte do cenário, eu quero saber como que aquele objeto vai se comportar naquele ambiente. Então, eu quero o estado do objeto, como que era, como que é, como o tempo que está acontecendo o negócio. E para isso a gente vai ver nos acervos, na internet, o que era aquele momento. Então, de vegetação a um palácio, a um conflito, a gente vê o que estava acontecendo, a gente começa a ver referência. Tem um filme, tem um artigo sobre, tem... O que tem sobre aquilo que eu estou querendo passar, né? Desenhar, ilustrar. Quando eu estou buscando referências, geralmente o que eu mais tento prestar atenção é no período do tempo que as pessoas usavam um certo tipo de roupa, qual era mais ou menos um padrão que tinha, tipo, tanto em cores quanto em caimento mesmo de roupa. Tipo, em alguns lugares as roupas eram mais soltas, mais apertadas, coisas do tipo. Então, apesar de ter a minha liberdade de como fazer um personagem, como ele vai se vestir, tem esse contexto também que eu tenho que seguir um pouco, né? Que é meio que as minhas guias para onde eu estou querendo chegar até o resultado final do design do personagem. Porque dependendo de onde eles estão, onde eles estão vai definir mais ainda a roupa que eles estão usando. Por exemplo, um personagem que está na Bahia não é o mesmo personagem que estaria num pier no Rio de Janeiro. São as roupas diferentes. Um personagem que estaria, sei lá, em Canudos, no Nordeste, não é o mesmo personagem que vai estar em São Paulo. As roupas, mesmo sendo mais ou menos na mesma época, os lugares tinham uma diferenciação de roupas. Então isso influencia diretamente no design do personagem. Lendo, né, as cartas, entendendo qual era a situação, o Dom Pedro, então, declara ali no dia 7 de setembro o Brasil independente de Portugal.
Só que a independência, ela não acaba aí também. Assim como ela não começa no 7 de setembro, ela também não termina no 7 de setembro, né? Como eu falei, os conflitos na Bahia se iniciam um pouco antes e os conflitos na Bahia vão finalizar um tempo depois. Por quê? Pensar numa época em que não tinha internet, não tinha celular, não tinha esses meios de comunicação que a gente usa hoje para se comunicar tão rapidamente. Era tudo por carta, cavalo, jumento, etc. Então, a notícia, inclusive, da independência, ela vai chegando em diferentes momentos, em diferentes lugares. O desafio que eu tenho em criar personagens históricos é mais o que eu vou deixar claro e o que eu vou deixar implícito visualmente falando, tipo... Geralmente, por exemplo, Dom Pedro I, ele tem muitos detalhes na roupa dele. O que eu posso resumir ali, o que realmente faz sentido ficar bem claro naquela roupa dos detalhes que vai adicionar a quem ele é como personagem na história? Em relação a 1822, a gente teve um trabalho bem extenso de pesquisa de como que eram as casas, como que era o chão, o solo, como que era a base das casas. Então, qual era o tipo de assoalho que tinha dentro das casas, qual que era o chão que tinha fora, qual o tipo de lapidação da pedra, qual a cor da pedra. E para isso a gente tinha que ver qual era, cadê essa pedra. A gente lia sobre, a gente via referências como Ouro Preto, como as cidades pequenas, a gente viu a cidade da minha avó, do Espírito Santo, que tinha aquelas casinhas bem características da época colonial. E a gente começa a ver, então são casinhas com parede branca. Por que o branco? Porque era o tipo de minério ou algo do tipo que era o que as pessoas usavam. Tinham cores nos batentes. Por que essas cores? Quais eram essas cores? O que isso significava? Então, você pode colocar um azul numa casinha simples, ou seria amarelo, vermelho, ou nada, seria de madeira normal. Tem a cena que é dentro do palácio, então a gente começou a ver como é que é o palácio por dentro. As paredes eram pintadas, quais eram os ornamentos, qual é a pintura que tinha nas paredes, por quê. A gente tendo que recriar o Museu Nacional, né, principalmente depois do incêndio que teve, cara, foi uma parada assim muito emocionante, assim, porque eu tive que buscar mais referências, porque, cara, eu percebi que eu nunca tinha ido no Museu Nacional. Eu já tinha ido na parte externa para ficar desenhando e tal com alguns alunos, mas eu nunca tinha entrado de fato. E aí eu tive que conhecer o Museu Nacional vendo vídeos de pessoas que visitaram e estavam ali mostrando e fazendo documentários a respeito, para eu poder recriar isso dentro do jogo, né? E aí, cara, eu não sabia que tinha uma parte interna cheia de natureza, cheia de coisa bonita pra caramba ali, de uma exuberância legal, que eu falei, cara, tem que pegar isso e botar ali do jogo de alguma forma, sabe? Então eu tive que fazer um certo recorte ali meio horizontal, de uma forma que a gente conseguisse pegar um pedacinho daquela área interna, sabe? Que tem uma natureza tão legal, que é muito reflexo de como o Brasil é. Mais do que aquela arquitetura que era muito mais cópia da Europa, aquela natureza ali em volta me tocava mais sobre Brasil do que de fato a arquitetura. E você tem províncias, você tem localidades no Brasil que estão em conflitos contra as tropas portuguesas. Um deles é a Bahia, como eu já falei, e aí o jogo ele traz, inclusive, personagens importantes, né, para a independência da Bahia, que hoje são símbolos, né, da independência da Bahia, como a Maria Filipa de Oliveira, que é uma mulher negra que nasceu escravizada, foi liberta e lutou aí ao longo da vida toda pela liberdade do seu povo, e que era da ilha de Taparica, né, próxima ali a Salvador, que tinha uma função de vigia, né? Ela vigiava a ilha, né, para avisar, né, sobre a chegada dos navios portugueses, e atuou, né, dizem que a historiografia, né, quem estuda a história da Maria Filipa, tem uma pesquisadora baiana, que é a Ene Cleide Vasconcelos, que inclusive ela tem um livro sobre a história da Maria Filipa, né? Ela fala que a Maria Filipa comandava um grupo aí de cerca de 40 mulheres entre negras e indígenas tupinambá,
liderava, né, esse grupo, e que a resistência dessas mulheres ela era muito nesse lugar de uma sedução desses portugueses que chegavam para, a partir dessa sedução, queimar navios e atacar, né, esses portugueses. Uma das coisas que a gente que foi chamada a atenção para nós no projeto, quando a gente já tinha sinopse de todas as fases, por exemplo, a gente mostrou para a nossa consultora de narrativa e de questões indígenas e tal, e ela trouxe o ponto assim, e aí, essa personagem vai mudar de roupa ao longo do tempo? Fazendo a gente atentar para um fato que a gente poderia não estar levando em consideração, em parte porque na mídia do videogame trocas de roupa não são muito comuns, mas ela trouxe luz para a gente para uma questão que a gente tem que pensar, que a cultura dos povos indígenas não é congelada no tempo. E é uma questão que, se a gente não desse mais atenção do que a gente estava dando, a gente poderia estar solidificando mais uma questão problemática, que é essa visão de que a cultura dos povos indígenas é aquela mal retratada nos colégios, né? Que o indígena ele só é da forma como a gente via ele no passado, que ele não existe hoje, que ele não está presente hoje. Então são questões que a gente tinha que incorporar. Esse foi um exemplo de uma que me veio aqui, que não foi nenhum grande pesadelo, a gente não teve que fazer grandes mudanças drásticas na narrativa. Outros departamentos sofreram um pouco mais porque eles tiveram que descobrir como não tornar tão custoso que a personagem mudasse de visual ao longo da história. Em relação à direção de arte, assim, nesse período agora a gente está começando a refazer os personagens de uma nova forma. Porque a gente tinha uma dificuldade, um processo de pipeline que, dentro dessas mudanças que eu falei, essa nova mudança, uma das últimas mudanças que a gente teve, que a gente fazia de uma forma que era um processo como um todo muito mais arcaico, entre aspas, muito mais limitado. A gente então implementou uma nova forma de fazer personagens que a gente consegue, com isso, trazer uma variedade muito maior de personagens, de roupas, de formatos de corpo, de rosto, através da utilização de uma ferramenta da Reallusion, que a gente vai conseguir, inclusive, dar expressão para esses personagens, que antes a gente não conseguia ter. Então, com essa expressão para esses personagens, a gente muda também a forma de fazer cinemática dentro do jogo. O que antes estaria mais afastado, a gente não tendo tantos detalhes, agora a gente vai e consegue aproximar mais, botar mais animação, botar animação facial. Então, todos esses pipelines eles sempre estão andando de mão dadas com as necessidades de roteiro, necessidades de história, necessidades do que a gente quer no grande projeto. Além do roteiro, também tem uma outra influência muito grande, que são as pinturas que eu consigo achar da época. Isso também influencia bastante de como eu vou fazer as próprias feições dos personagens. Teve alguns personagens que eu fui criando, que eu fui fazendo, que eu me inspirei bastante nos trabalhadores da época mesmo. Eu me inspirei bastante em pinturas de estrangeiros que vinham para cá e retratavam o dia a dia do povo brasileiro, africano, português, interagindo, e os trabalhadores daquela época. Tipo, muitos dos rostos, às vezes, que você vê na pintura, você pode, às vezes, até achar tipo, no trabalho. Tipo, esse cara aqui parece muito com esse cara que estava nessa pintura aqui. É uma influência direta desse trabalho para o meu. Tem um episódio muito, muito emblemático, que é quando chegam 42 navios na ilha de Taparica, e esse grupo de mulheres seduz alguns desses portugueses, e quando, né, trazem eles para a areia, quando eles estão ali seduzidos, achando que vão conseguir tudo que eles querem, elas surram esses portugueses com cansanção, né, com ramos de cansanção, que é uma planta, como a urtiga, né, então em contato com a pele ela provoca muita coceira, elas começam a esfregar e surrar esses portugueses com os ramos de cansanção, enquanto outras mulheres ateavam fogo às embarcações. E isso é uma parada que eu achei muito maneira, sabe? Como a gente retrata a ignorância justamente do povo europeu que vem aqui no Brasil e aí não sabe direito sobre como funciona a cansanção, né? Que é uma planta que ela irrita pra caramba. Ela acho que é venenosa, né? Digamos assim. É de certa forma venenosa. E acho que isso, para mim, ficou muito marcado porque retrata bem, como um todo, assim, o que é o Nahara, que é justamente essa ignorância europeia, que é o conhecimento que a gente tem, né, entre aspas, a história que a gente aprende é a história da Europa, essa história ocidental.
e que dentro do roteiro lá, de alguma maneira, usam isso para conseguir se safar dos portugueses lá num certo conflito, para depois vir pro Rio de Janeiro, né? Como cada personagem agiu naquele evento que, tipo, foi um dominó que cada personagem empurrou, sabe? Tipo, foi um evento dominó, basicamente uma coisa foi empurrando a outra, mas tipo, cada personagem teve a sua jogada no grande esquema das coisas. Cada um fez alguma coisa. Leopoldina assinando a carta, Paulo Emílio Bregário levando as informações. Tipo, se qualquer um desses personagens, se um deles não tivesse feito uma coisa, a história não seria a mesma. Eu acho que essa é uma parte interessante. E aí a gente tentando reconstruir esse Rio de Janeiro antigo, pô, foi uma parada muito, muito maneira, assim, a gente vendo algumas imagens de como eram algumas pinturas e tal, e desenhos, e a gente tentando recriar isso com os assets que a gente tem, né, com o que a gente pintou, tentando compor mais ou menos ali dentro mais ou menos da composição que a gente tinha de um certo, não sei se era um cartão postal, mas tinha toda uma cara de um cartão postal, né? E aí a gente tentou retratar exatamente isso ali nessa fase, né? Nessa parte que chega no Rio de Janeiro, né? E que mostra assim a chegada da Bahia, e tem umas subidinhas ali maneiras, umas escadas, e todo um panorama assim legal dos prédios ali atrás, mais ou menos como era aquela composição. Óbvio que não vai ser exatamente como era, mas traz essa mesma sensação, né? De estar nesse Rio de Janeiro antigo. E que é a cidade que eu moro, né? Eu acho que a personagem que eu mais gostei de fazer em 1822 foi a Maria Filipa. Eu gostei muito de fazer as várias camadas de vestimenta que ela tem, eu gostei muito de brincar um pouco com as texturas da roupa dela, com os padrões que ela tem nos panos que ela usa. E foi divertido pintar. Ao ler o roteiro, é como se fosse uma historinha passando na sua cabeça, uma historinha que o professor de história não te contou. Então, não dessa forma tão lúdica e gostosa. Então, a gente pesquisa mais sobre o que aconteceu, para estar situado no momento. Tem muita mulher envolvida, uma coisa que acho que não me retrataram muito isso. A própria Maria Filipa, eu não conhecia ela antes de fazer esse projeto. E eu gostei não só de fazer ela, mas de saber do grande peso que ela teve nesse evento, né? E aí, né, a Bahia, né, Salvador, Cachoeira, uma série de cidades ali próximas a Salvador vão empreender essa resistência a Portugal. E essa resistência, então, vejam, em 7 de setembro, em 2 de setembro, a Leopoldina assina a Declaração de Independência. Em 7 de setembro, o Dom Pedro declara o Brasil independente de Portugal às margens do Ipiranga. E lá em janeiro de 1823, acontece esse episódio que eu acabei de narrar da Maria Filipa contra essas 42 embarcações portuguesas. E esses conflitos na Bahia, eles vão continuar. Só em 2 de julho, que é a data, inclusive, que a Bahia comemora a independência, em 2 de julho de 1823, então quase um ano depois da assinatura, né, da Declaração de Independência Oficial, que a Bahia, de fato, expulsa as tropas do Madeira de Melo, derrotadas, que partem para Portugal. E aí a Bahia, de fato, comemora a sua independência. Então, assim, em relação a mudanças no departamento de arte, a gente teve todas essas que eu falei sobre 2D para 3D, 3D para 3D, personagem 3D, cenário 3D, mas sempre mantendo a nossa direção de uma arte estilizada, uma arte que a gente consiga trazer essa beleza de cada período, ao mesmo tempo também algumas coisas tristes, né? O que eu gosto de chamar a gente ilustra no 3D atualmente. A gente não texturiza simplesmente, a gente ilustra no 3D. E com isso a gente consegue trazer esse sentimento que só a ilustração consegue dar. O sentimento para esse cenário, para os personagens também, porque a gente também ilustra nesses personagens. A gente bota detalhes à mão no rosto dos personagens, que é algo que não é tão comum assim em processos de jogos 3D, e a gente faz para conseguir trazer toda essa coisa única, né? A gente consegue trazer assets mais únicos para esses períodos, para esses momentos. Então, é isso. Em relação à arte, a gente sempre teve um cuidado muito grande e uma equipe muito foda de arte, pessoas incríveis, que são muito talentosas mesmo, assim, e que a gente não descansa enquanto a gente não estiver entregando algo que realmente tem um valor artístico, assim, visualmente falando, muito maneiro, muito bonito, e a gente vai adaptando nossas necessidades e nossas entregas baseado nas necessidades e nas entregas que o projeto precisa. Tanto em arte quanto em outros
outras áreas, mas falando sobre arte especificamente, é isso. Os personagens que vocês vão estar vendo aqui agora nesse vídeo, saibam que foi um processo longo para entender como eles deveriam ser, e agora a gente consegue chegar nesses personagens que ainda vão melhorar nesse processo até o lançamento do jogo. A gente ter mudado para o 3D também possibilitou a gente a usar umas ferramentas que agilizam muito o nosso processo dentro do jogo, que antes que eu tinha que resolver algumas coisas no 2D, que me dava muito mais trabalho, antes já tem uma ferramenta pronta ali, porque é 3D, e aí facilita muito, né? E dá toda essa atmosfera para a narrativa que a gente quer, para toda essa visão que a gente estava querendo para o jogo, de uma imersão, assim, de uma experiência muito mais viva, sabe, dentro do jogo, do que era antes, se fosse a proposta de jogo assim mais dinâmica pra caramba, daquele bicho que é quase um super-herói que voa, pula pra caramba, dá aquele monte de dash e pula 2 vezes no ar, sabe? A gente começou a querer esse outro lado assim mais cinemático da coisa. E aí, muitas dessas ferramentas dentro do 3D ajudaram muito, assim, imensamente, esse processo de compor. Então, atualmente, a gente tem um pipeline muito bem fechado, um pipeline que é inovador, um pipeline que é simples também, ele é eficiente, e que a gente consegue produzir uma grande quantidade de coisas num tempo legal, com uma equipe reduzida. E é um pipeline que a nossa equipe já está bem preparado para ele. Então, respondendo a sua pergunta, qual foi uma decisão que eu me orgulho? Foram pequenas decisões, e a grande coisa que eu me orgulho, que aí tive alguns confrontamentos nesse meio com equipe, com parceiros de trabalho, é de nunca ter desistido de correr atrás do que eu achava melhor. Desistido de falar, tá uma merda, vamos fazer melhor. Tá uma merda, não pode ficar uma merda, tem que ser melhor. Então, eu sei que o jogo é complexo, eu sei que o jogo, às vezes as pessoas se perdem na questão de escopo e acaba demorando mais para lançar do que deveria, e que talvez seja o caso na área, mas a gente foi fazendo isso à medida que também a gente foi entendendo a nossa máximo de tempo de produção que a gente poderia. Então, o nosso máximo de tempo de produção é o que a gente vai usar para a gente poder fazer dele o melhor projeto possível. Então, meu grande orgulho é esse, é nunca ter desistido de entregar o melhor possível e me contentado, vou finalizar o jogo assim, para fechar ele logo e para fazer um novo jogo depois. Não, porque essa história e esse projeto realmente são muito importantes para mim. Então, até o momento, que agora esse momento chegou, que a gente não tivesse todos os pipelines, o personagem, o cenário e tudo da forma como a gente queria, da forma como eu queria, principalmente, falando da minha ótica pessoal aqui, e que desse orgulho de fato de mostrar aquilo, eu nunca parei de mudar e melhorar pipelines e processos. E esse eu acho que é o grande orgulho, assim, porque atualmente eu olho para trás e vejo o quanto valeu a pena, o quanto nossos processos, nossos pipelines, nossa eficiência e a qualidade do que a gente está criando melhorou com essas mudanças também. Sempre que a gente vai compor alguma área, ela é contextualizada em algum ano específico dentro de algum contexto, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando lá de 1822 e a gente vai compor lá na área do Museu Nacional, que hoje é o Museu Nacional, né? Lá na Quinta da Boa Vista, a gente não sabe exatamente como é que eram as composições, exatamente os elementos que tinham lá dentro de tudo, né? A gente tem algumas referências do passado, de algumas pinturas, tem uma ideia da estética geral, de como eram coisas de palácio no mundo como um todo, e que o Brasil copiava muita coisa da Europa, que, óbvio, os portugueses trouxeram. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça, né? E junto com o que a gente tem hoje, né? De material de hoje documentado, de vídeo que as pessoas fizeram lá no Museu Nacional antes dele pegar fogo, né? E aí a gente trazer isso para a composição traz uma outra questão, que é como que eu faço isso parecer jogo? Que óbvio, eu não vou ter uma